Você já percebeu que você é capaz de influenciar o comportamento dos outros? Muitas vezes a gente faz isso de uma forma inadvertida, sem saber exatamente como estamos fazendo aquilo. Mas existe uma ciência que estuda exatamente como nós podemos influenciar o comportamento das outras pessoas. E isso é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal da Felicidade. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a análise do comportamento aplicada. Olá! Você talvez já deve ter escutado falar em ABA. ABA nada mais é que a sigla para Applied Behavior Analysis, que significa análise do comportamento aplicada. Isso mesmo. Então, quando a gente ouve falar em ABA, não estamos dizendo de uma técnica ou de um método apenas, mas sim de uma ciência que busca analisar o comportamento e aplicar essa análise, os resultados dessa análise para modificar aquele comportamento. A análise do comportamento, então, é uma ciência que tem como base filosófica a análise do comportamento e tem, então, um conjunto de práticas científicas, de evidências científicas que nos ajudam a explicar os processos comportamentais. Então, não é baseada em adivinhação, em mágica, em bola de cristal, não é nada disso. São feitos estudos científicos, tanto com humanos quanto com outros animais, como por exemplo ratos, cachorros, até mesmo pombos. Estudos esses que procuram explicar pra gente como que funcionam os processos comportamentais. Então, a análise do comportamento quer justamente nos ajudar a entender por que as pessoas agem de determinado modo, ou então como ensinar determinado comportamento para uma pessoa e principalmente como modificar um certo comportamento. Lembrando aqui que a análise do comportamento aplicada tem como objetivo modificar os comportamentos que trazem algum prejuízo para o sujeito ou a sua comunidade. Então, este é uma ciência que tem uma preocupação ética muito grande. A gente não quer modificar um comportamento tendo em vista o nosso benefício próprio e o sujeito acabar se prejudicando por isso. E muitas pessoas acabam questionando a ABA com relação à ética. Mas veja bem, a ABA, quando conduzida por um profissional ético e que tem conhecimento sólido sobre a análise do comportamento, vai sempre focar a modificação de comportamento considerando o bem-estar do sujeito e de sua comunidade. Nós não somos autorizados a modificar um comportamento se aquilo irá prejudicar de algum modo o sujeito ou então as pessoas que estão à sua volta. Nós sempre visamos o bem-estar da pessoa que se comporta e também do seu meio social. Algumas coisas que nós já sabemos e que são bastante consolidadas dentro da análise do comportamento é que tanto aquilo que acontece depois de determinado comportamento quanto aquilo que acontece antes, pode modificar a probabilidade de determinado comportamento acontecer. Espera aí que eu vou explicar melhor isso. Quando a gente olha para um comportamento, na análise do comportamento, nós temos que considerar todo o contexto e não apenas aquilo que o sujeito fez. Então, se você está assistindo esse vídeo e gostaria, por exemplo, de influenciar no comportamento de uma pessoa que está gritando aparentemente do nada, na análise do comportamento, nós não vamos nos preocupar apenas com o grito daquela pessoa, mas com o contexto, com o que acontece antes, que nós chamamos de antecedente, e o que acontece depois no ambiente daquele sujeito, quando ele grita. Então, essa é o que nós chamamos de tríplice contingência, é a relação entre eventos antecedentes, a resposta, aquilo que o sujeito fez e as consequências que o sujeito obteve com o seu comportamento. O analista do comportamento, então, vai analisar todos esses três fatores, como eles estão interagindo entre si, para então propor algumas
modificações de variáveis. Então, sim, o analista do comportamento trabalha com manipulação, mas não é uma manipulação no mau sentido, é uma manipulação no sentido de mudar algumas coisas no ambiente daquele sujeito, na forma como lidar, responder ao comportamento daquele sujeito e observar assim os efeitos que aquelas manipulações realizadas têm sobre o comportamento de uma determinada pessoa. Essa pessoa não precisa ser apenas criança. Não apenas autistas podem se beneficiar dessa ciência, mas também nós mesmos, para modificar o nosso próprio comportamento, pessoas com alguma necessidade especial, pessoas até mesmo com algum transtorno psiquiátrico e também idosos, sejam idosos com a cognição preservada ou idosos que já têm alguma demência. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então, se você que está assistindo a esse vídeo se interessa em saber mais sobre como a análise do comportamento pode ajudar na modificação do comportamento de pessoas idosas, seja pessoas sem demência ou pessoas com demência, então se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para todos os vídeos clicando no sininho, porque assim, quando eu lançar o próximo vídeo, o YouTube vai enviar a você uma notificação e aí você não vai se esquecer de assistir. Também curta esse vídeo para eu saber que você gostou do conteúdo e produzir mais vídeos sobre análise do comportamento aplicada. Te espero na próxima semana. Um super beijo, com muita felicidade!